Dia desses chegou no meu feed do Twitter um post de um cara falando sobre como era inadequada e desmedida essa pegada meio good vibes com que as pessoas estavam tratando a pandemia do novo coronavírus, né? Um momento tão sério e tão grave, tão desafiador como esse. E as pessoas tratavam assim, olha, obrigada coronavírus, ou nossa, olha a oportunidade de aprendizado, pererê parará. E aí ele questionava assim, vocês já pararam para pensar quantas pessoas foram contaminadas por causa desse vírus? Vocês já pararam para dimensionar a quantidade de pessoas que morreram por causa dessa doença, que ninguém sabe a cura, ninguém sabe como ela reage no organismo humano, enfim. Como é que alguém pode pensar em extrair algo de positivo de um momento tão grave como esse? Essa gente good vibes definitivamente é insuportável. Prazer, gente good vibes. Bom, eu não sei como vocês têm lidado com essa pandemia, com esse momento tão difícil e tão único pra gente aqui na casa dos 20 anos. Mas eu tenho encarado assim de maneiras muito diversas. No começo da pandemia, lá pra março mais ou menos, eu tava vislumbrando a oportunidade de crescimento mesmo que um momento tão desafiador como esse tá trazendo. Fica mais em casa, cuida dos seus, olha pros seus filhos, olha pros seus familiares, olha como uma coisa que a gente faz interfere na vida de tanta gente, e o fato de a gente sair por uma atitude meramente egoísta pode colocar a nossa vizinhança, a nossa comunidade em risco, enfim. Cheguei nesse ponto bem coletivo, bem altruísta, bem, nossa, que momento estamos vivendo. Do meio da pandemia pra cá, eu já estou surtando. Eu não aguento mais ficar confinada em casa, eu não aguento mais esse papo de isolamento social, de distanciamento social. É terrível, mas eu sigo sendo good vibes. Porque, meu bem, querendo ou não, a gente pode tirar lições positivas de tudo que a gente vive. Das situações mais felizes até as mais desafiadoras e difíceis como essa que a gente está vivendo agora. Se não fosse assim, a gente não viveria tanta coisa, a gente não passaria por tantas situações que no fim das contas, a gente parando para pensar um pouquinho, nos tornaram melhores de alguma maneira. Mas ser otimista não elimina de jeito nenhum a gravidade da doença. Não vai trazer saúde a quem está enfermo, em cima de um leito, no hospital. Também não vai devolver a vida pessoas que já morreram por causa da doença. Ser good vibes, ter uma visão mais positiva sobre a situação, ele não elimina a gravidade, não tira a razão da gente estar preocupado, da gente estar atento, da gente sofrer, da gente lamentar estar passando por um momento como esse. No entanto, é preciso que a gente considere que pessoas que olham para essa situação com mais otimismo, digamos assim, certamente estão aliviando o sofrimento. Aliviam no sentido de dar mais alívio à saúde mental, que é tão prejudicada nesse momento que a gente está vivendo por causa dessa mudança de cenário. Imagina, a gente é acostumado a viver em sociedade, a ver todo mundo, a se abraçar. De repente, a gente não pode fazer absolutamente nada do que a gente estava acostumado, porque a gente precisa ficar isolado, distante. Desde que eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada pela minha terapeuta, eu tenho ouvido que eu preciso focar no momento presente. Minha base espírita tem me ensinado que a gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para melhorar, a gente tá aqui para evoluir. Quem sabe até resgatar algumas coisas que fizemos em outras vidas. O que é que eu posso concluir disso e por que é que isso me torna tão good vibes? Porque eu aprendi que a gente precisa tirar proveito da situação que a gente vive. O melhor proveito possível. Seja uma situação desafiadora como essa, seja uma situação de conquista, a gente precisa tirar o melhor proveito disso. A gente não tem muito o que fazer nesse momento de pandemia. E até pelo fato da gente estar isolado, é algo muito incerto, a gente não sabe até quando vai, a gente não sabe o que vai ser depois disso, a gente não sabe se a gente está contaminado ou não, se algum parente, algum ente querido vai ser contaminado ou não. Então a gente acaba, como é que eu posso dizer? Pra não dizer surtar, a gente acaba sofrendo muito com isso. Pessoas que tendem a ver a situação por um lado mais positivo, certamente estão sofrendo menos. Qual é a minha lógica aqui? Obviamente, considerando a minha terapia e considerando a minha base
espírita, filosófica, religiosa. A partir do momento que a gente entende que a gente passa por aquilo que a gente tem que passar, a gente vai observar a situação e tirar o melhor proveito dela. Eu não queria estar aqui confinada em casa, mas eu preciso estar. O que é que eu posso tirar disso? A gente é obrigado a se encarar mais, a olhar para as nossas características, para as nossas potencialidades e fraquezas, como é que a gente reage a elas, como é que a gente lida com o fato da incerteza. O que é que a gente pode aprender com isso? Nada nos acontece à toa, absolutamente nada. E a gente sempre pode tirar algum proveito disso. Quando a gente admite, a gente reconhece que, ok, a gente precisa passar por uma situação desafiadora como essa, a gente se coloca no lugar de entender, ok, então o que é que eu posso aprender com isso? Pode ter lições diversas, é o fortalecimento de uma fé, é a admissão de que a gente não controla absolutamente nada, então o que nos resta é aproveitar um dia de cada vez e viver um dia de cada vez, uma situação por vez, porque senão a gente surta. E é isso que acontece com gente ansiosa. A gente pode aprender também a ser mais amorosa com as pessoas que a gente gosta, a despertar o senso de coletivo, de solidariedade e fazer com que seja extinto aos poucos aquela noção de alguém é melhor do que outra pessoa. Ok, vai lá. Ter essa base psicológica me ajuda a entender que eu preciso aproveitar o agora e que independentemente do que esteja acontecendo, do que eu esteja vivendo, eu posso tirar uma lição disso. A minha base espiritual, por outro lado, me faz perceber que eu tô aqui pra aprender, então tirar uma lição é inevitável, mas eu sei que é chato. Ser good vibes é insuportável. Às vezes nem eu me suporto. Mas assim, sem dúvidas, essa gente good vibes e insuportável certamente está lidando muito melhor com a situação desafiadora que a gente está vivendo hoje do que quem não é, do que quem tende ao pessimismo, a reclamar, nossa, que chato ficar, não aguento mais ficar em casa, terrível esse momento, eu preciso sair. Todos nós precisamos sair. Eu acredito que a gente precisa parar para olhar não para a situação em si, mas para o modo como a gente está reagindo a essa situação. E gente que é good vibes, chata, insuportável, tende a ver tudo pelo copo mais cheio. Essa galera provavelmente tá lidando muito melhor com esse momento de hoje do que quem não é tão good vibes assim. Tudo isso porque essa gente good vibes entende que maldizer da realidade não vai fazer com que ela mude. Essa gente good vibes entende que apontar as dificuldades não vai fazer com que as dificuldades saiam do caminho. Por outro lado, essa gente good vibes entende que assim, beleza, eu preciso lidar com isso. E ela vai lidar com isso, vai focar na solução e não no problema. Eu acho que isso faz toda a diferença nesse momento que a gente tá vivendo hoje. Mas antes de eu encerrar, eu preciso reforçar algumas coisas com vocês. Não é porque a pessoa é good vibes que ela tira a gravidade da situação. Acho que a gente precisa começar a parar de pensar que porque uma pessoa aproveita a situação, ela tira a gravidade. Reconhecer que a situação é difícil, mas nos permite um aprendizado, não elimina o fato de que milhares de pessoas morreram, que milhares de pessoas ficaram sem seus entes queridos e que outras milhares, milhões até, foram contaminadas por esse vírus. Não tira a gravidade. Ninguém deixa de sofrer porque vê uma situação de maneira mais positiva, porque vê uma oportunidade na crise. Ninguém deixa de sofrer por isso. Ninguém tira a gravidade disso. Beleza, sou good vibes. Não é do dia pra noite. A gente não acorda assim, eu sou good vibes. Não. O pensamento é condicionado. Quando você começar a ter um pensamento triste, pessimista e tudo mais, você substitui por uma perspectiva positiva. E você vai condicionando o seu pensamento a olhar as situações de uma maneira mais otimista. Tudo bem, tá? Tudo bem se você não conseguir de imediato, porque é natural. E tá tudo muito bem mesmo se um dia você, ainda que seja good vibes, se sentir triste, se sentir angustiada ou impotente diante das coisas. Tá tudo bem, faz parte, a gente é ser humano, a gente sente, é isso mesmo. O grande lance da gente good vibes e insuportável é que a gente não deixa o pensamento pessimista predominar na maior parte do tempo e não permite que esse pensamento pessimista predomine diante da nossa avaliação da situação, da nossa vivência da situação.
Estou em casa o tempo inteiro com uma pessoa. Vou aprender a lidar com isso, a administrar isso. A questão de divisão de sentimentos, de divisão de tarefas, de como lidar com as diferenças que a gente tem com o outro. O lance do coletivo, a gente precisa pensar no coletivo, em todo mundo. Olha como a gente pode ser mais altruístas depois que a pandemia passar. Esse senso de coletivo, esse senso de comunidade, de que nós somos parte de um todo, faz sentido e ajuda todo mundo. Então por que a gente não pode olhar por esse caminho também? Focar no problema, focar no sofrimento, focar no que é ruim, faz com que a gente sofra mais. O importante de tudo é você tentar, pelo menos, dar o primeiro passo. Quando você pensar em reclamar, respira fundo e tenta ver um lado positivo daquilo ali. Ai, é terrível ficar em casa o tempo todo com esse monte de gente da sua família. Tudo bem, mas tenta pensar por outro lado, que você poderia estar sozinho de fato, isolado de fato. E tenta ver de que modo você pode melhorar aquela convivência. Por que não ser mais compreensível com as dificuldades do outro e com as suas próprias também? O importante é você dar o primeiro passo. Não deu certo a primeira vez? Tenta mais uma. Não deu certo a segunda vez? Tenta a terceira. Mas assim, mais uma vez eu digo, a gente tá vivendo uma crise terrível, é um momento muito desafiador, é doloroso, eu não tenho noção do que as famílias que perderam parentes por causa da pandemia estão passando, eu não tenho noção do que as pessoas que estão na linha de frente do combate a esse vírus estão passando, eu não tenho noção, é doloroso mesmo. Mas o que a gente pode fazer para amenizar esse sofrimento nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas também? Ser good vibes ajuda a gente a pensar nisso. É isso, amada. Um beijo. Se você sentiu que outra pessoa precisa refletir sobre isso também, compartilhe este vídeo. Mas antes de você ir, dá um like se você gostou. Comenta como é que você tá administrando esse momento, como é que tá sendo pra você passar por isso. E se quiser, se sentir que vale a pena, me segue nas redes sociais também. O blog continua ativo, continua sendo atualizado e dessa vez pra valer, com coisas muito legais. E é isso, até a próxima. Um beijo, fiquem bem, não saiam de casa, por favor. Beijo.